Oi, 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 galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou resolver para vocês nesse vídeo as questões de química da prova da Universidade Estadual de Londrina, UEL, prova de 2023 para ingresso em 2024. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês agora as questões. Só um minutinho aí. Bora, viu? Vamos lá, pronto. A questão número 4, na prova da UEL, que tinha como tema criatura e criador, né? Ela dizia o seguinte: atualmente busca-se minimizar o impacto ambiental causado por poluentes liberados à atmosfera pela queima de combustíveis fósseis por meio da obtenção de fontes alternativas de energia. Nesse sentido, um dos grandes desafios do químico é criar novos processos menos danosos ao meio ambiente para a obtenção de energia. O hidrogênio verde, não é do Palmeiras, ele é considerado um combustível do futuro e pode ser obtido com base em um método criado há quase 200 anos por Michael Faraday. A figura a seguir ilustra um processo de formação de hidrogênio verde a partir de água. Você está falando de eletrólise, Wanderson? Isso mesmo, em que a energia elétrica utilizada é obtida por meio de uma fonte. Ok, tranquilo. Com base na produção de hidrogênio verde apresentada na figura e nos seus conhecimentos sobre eletroquímica e também lei de Lavoisier, assinala a alternativa correta. A reação química obtida para a produção do hidrogênio verde é considerada espontânea, pois a energia eólica é renovável. É pegadinha, né? E que a energia eólica é renovável é óbvio, mas o processo de eletrólise, ele nunca é espontâneo, ele é forçado, ele tem um ΔG maior que zero. Então, a obtenção é por eletrólise, o processo não é espontâneo. Incorreto. O processo de obtenção de hidrogênio verde ocorre em uma célula galvânica por meio de eletrólise. Espera aí, célula galvânica combina com pilha. O nome da célula onde acontece a eletrólise é célula eletrolítica. Além, ele fala eletrólise ígnea. Se observa o desenho, tem uma solução. Ela não pode ser do tipo ígnea. O que mais? No catra acontece oxidação. Bom, se você lembrar do macetinho CRAL, que vale tanto para pilha quanto para eletrólise, no cátro tem redução, no ânodo é oxidação, sempre. No catra acontece a oxidação do íon H+, esquece, está tudo trocado. A lei de Lavoisier preconiza que em uma reação química completa com reagente em excesso, a massa final de produto será igual à massa inicial de reagente. Espera aí, a massa final do produto vai ser igual à massa do reagente que reagiu. Mas se tem excesso, não vai bater. Confere. No processo de obtenção de hidrogênio verde, há a eletrólise da água, cuja energia elétrica é proveniente de energia eólica renovável, sendo que no ânodo acontece a oxidação da água ou também a oxidação da hidroxila, que é essa segunda equaçãozinha aqui. Ó. Perceba que o elétron está do lado direito indicando uma oxidação. Formando O2 e H+, obedece à equação, só observar a equação do lado direito. E no cátodo acontece a redução dos íons H+, formando gás hidrogênio, que é o objetivo aqui, produzir hidrogênio verde, sem liberação de CO2, sem nada disso, certo? Ok? Esse é o hidrogênio verde obtido por eletrólise. Então, a letra dele está Tonight Forever. No processo de obtenção do hidrogênio verde, a energia eólica pode ser substituída pela solar. Havendo assim a conversão de energia solar em elétrica, certo? E depois em química, quer dizer, a energia do sol, a energia solar vira elétrica, e depois a energia elétrica provoca uma eletrólise e é convertida em energia química, caracterizando a lei de Lavoisier. Peraí, mas a lei de Lavoisier fala sobre conservação de massa, não sobre conservação de energia. Eu posso sim trocar uma energia pela outra, porque a energia é conservada também. Mas isso é princípio da termodinâmica, não lei de Lavoisier. E mais um problema. Caracterizando a lei de Lavoisier na reação espontânea de formação do H2. A reação de formação do H2 não é espontânea, porque ela acontece por eletrólise. Então, incorreta também, a única correta, letra D de The Best. Agora a questão que tem química é a número 23. A imagem ao lado mostra a liberação de CO2 proveniente de veículos a combustão, o qual é possível ser convertido em oxigênio e carbono sob condições experimentais específicas. Resumindo, dá para você pegar esse CO2,
fazer virar carbono grafite e fazer virar O2. Inclusive, a receita é uma proporção bem simples, 1 para 1 para 1. Considere um recipiente fechado e isolado de volume constante igual a 10 litros, contendo inicialmente 137 gramas e meio de gás carbônico gasoso puro. Falei gás carbônico gasoso, ficou horrível, né? Contendo 137,5 gramas de CO2 gasoso puro e seco. Esse recipiente possui em suas paredes internas uma camada fina, porosa de material catalisador, que vai acelerar nessa conversão, que a temperatura constante de 400 Kelvin converte parte do CO2 em carbono grafite e O2, conforme a equação química a seguir. Proporção 1 para 1, já enxergou isso, né? Beleza, o recipiente tem 10 litros, temperatura é mantida em 400 Kelvin, beleza. Foram dadas massas molares, constante dos gases, beleza. Uma dica, a pressão parcial do oxigênio ao final do processo é de 8,2 atm. Só lembrando, uma parte do CO2 vai virar O2. E a pressão parcial desse O2, que tem a ver com a quantidade de O2, é de 8,2 atm. A pergunta sobre gases ideais e mistura de gases, assinala a alternativa que apresenta corretamente o rendimento reacional em porcentagem na produção de oxigênio nesse processo. Então, vamos lá, a gente começa... Bom, eu tenho uma quantidade de 137,5 gramas de gás carbônico. Eu gostaria de converter isso para mol. Por quê? Eu consigo ter ideia de quantos mols de O2 eu vou produzir. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá para fazer por regra de 3, se você quiser. Quanto pesa 1 mol de gás carbônico? O exercício deu 1 mol de CO2, tem massa 44 gramas. Só que nesse exercício você está usando uma quantidade de 137,5 gramas de CO2. Quantos mols vai dar isso? Bom, se você fizer essa continha, você multiplicar cruzado, vai dar... acho que 3,125 o quê? Mol. Se todo esse gás carbônico reagisse, se todo ele, 100% reagisse, uma receita é 1 para 1, você produziria também 3,125 mol de O2. Teoricamente, se o rendimento fosse 100%. Beleza? Mas será que produziu tudo isso de O2? Não sei. Tem como descobrir? Tem. Que jeito, professor? O exercício te deu o volume do recipiente, te deu a pressão parcial do O2 no final, não daria para... te deu a constante dos gases, te deu a temperatura, daria para você usar a equaçãozinha PV-nRT, equação de Clapeyron, para quê? Para achar o número de mols que foi formado de O2. Qual que é a pressão parcial do O2? Eu já esqueci o valor, vou ter que voltar aqui só um minutinho. 8,2. Qual que é o volume do recipiente? 10 litros. Qual que é o número de mols produzido? Estou querendo saber. Número de mols do O2. Eu sei do gás carbônico, do O2 ainda não. Qual que é o valor da constante universal dos gases? 0,082. A temperatura do exercício deu 400 Kelvin. Confere. Então, a hora que você cortar tudo isso aqui, esse N vai dar 2,5 mols de quem? De O2. Quanto que era para produzir de O2? Ué, professor, se fosse um rendimento de 100%, 3,125 mol de CO2 produziria 3,125 mol de O2, porque a reação é 1 para 1. Só que você não fabricou tudo isso. De acordo com esses cálculos finais aí, você só fabricou 2 mols e meio de O2. Mas era para produzir quanto? Era para produzir 3,125. Então, vamos fazer uma regra de 3. 3,125 mol equivale ao 100% total de O2 que era para você produzir. Mas você produziu apenas 2,5. Ok? Então, quanto vai dar isso aqui? Esse x vai dar 80%. Pronto, o rendimento é de 80%. Teria outro jeito? Se podia direto dividir 2,5 por 3,125. Não dá 80, Wander? Tá, não dá 0,8. E o que é 0,8? É equivalente a 80%. Fechou? Então, a resposta vai dar letra E de Eguinha, Pocotó. Vamos embora, agora a questão de número 29. Mistura geografia, né? A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, proclamou que o homem é ao mesmo tempo criatura e criador, pelo tema da prova,
Nesse sentido, eventos climáticos como as tempestades e granizo podem ser de causas naturais, mas também antrópicas, provocadas pelo homem. Na América do Sul, região onde ocorre este evento com maior frequência, está localizada a tríplice fronteira entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Argentina. Um dos mecanismos físico-químicos gerador de granizo é dado pela formação de gelo dentro das nuvens a partir da água líquida ou a partir do vapor. Água líquida virando gelo, solidificação. Água, forma de vapor, virando gelo, uma sublimação ou deposição. Através de processos de nucleação heterogênea, ou seja, necessita de uma partícula, material particulado, cuja composição química também influencia nos eventos de precipitação. Ânions como nitrato e sulfato compõem esse material particulado, que pode ajudar a formação de granizo. Com base no enunciado, nos conhecimentos químicos e só pode ser proveniente da redução do sulfato de amônio. Galera, no nitrato, a carga do nitrogênio é 5. No N2O, a carga do nitrogênio é mais 1. Para o nitrogênio mais 1 virar mais 5, o nome do processo não é redução. É o quê? Oxidação. Mas continuando. No amônio, sulfato de amônio, a carga do nitrogênio, vou colocar aqui embaixo, ela vai ser menos 3. Menos 3 para subir para mais 1, também é uma oxidação. Então, qual é o erro? Os dois processos são de oxidação e não de redução. A presença da Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes, na tripla fronteira, acho que não tem Cordilheira dos Andes, acho que eu fui um pouco mais longe. Então, acho que geograficamente não tem lógica isso. A formação do gelo dentro das nuvens pode acontecer a partir da água líquida ou diretamente da fase de vapor. Processos estes conhecidos como calefação e condensação. Quando a água líquida vira gelo, solidificação. Quando a água vapor vira gelo, sublimação, sublimação inversa, ressublimação, deposição, mas não condensação. O íon sulfato na atmosfera pode ser formado por reações de oxidação do SO2, um dos produtos da queima de combustíveis fósseis. É verdade isso? Pela lógica tem que ser verdade essa, mas vou mostrar o porquê. A atmosfera, queima de enxofre, pode produzir SO2. SO2, se sofrer uma oxidação, acontece com meio mol de O2, vira SO3. O SO3, se reagir com água, ele vira o quê? Ácido sulfúrico. Concorda? E o ácido sulfúrico, sabe que é um ácido forte. O ácido sulfúrico, quando ele se ioniza completamente, o que ele vira? Ele produz 2H+, mais quem? Sulfato. Então, esse sulfato pode ter vindo de uma oxidação do SO2? Sim, SO2 vira SO3. SO3, quando em contato com a água, vira sulfato, que se ioniza. Errei. SO3 em contato com a água vira sulfúrico, que se ioniza produzindo sulfato. Voltando aqui. O sulfato da atmosfera pode ser formado por reações de oxidação de SO2, que vira SO3, que produz sulfúrico, que vira SO4. Ok. XDB, show de bola. Resposta à letra E de Eguinha Pocotó. Agora a questão número 42. Um dos conceitos de beleza apresenta o belo, não o cantor belo, né? O belo como imagem e semelhança da forma como nos vemos e nos representamos, envolvendo harmonia, proporção e formas perfeitas com ideais de beleza, elementos valorizados nos tratamentos estéticos, como a criolipólise. A criolipólise é um procedimento estético que consiste em congelamento controlado do tecido adiposo. Congelar a gordura, basicamente isso, desencadeando a morte das células por apoptose. Como as células adiposas danificadas não são mais reconhecidas pelo organismo, há um processo inflamatório que pode causar lentamente a sua eliminação. A temperatura utilizada é um parâmetro importante para o tratamento e depende das propriedades físico-químicas da gordura, como ponto de fusão, conforme tabela a seguir. Então, aparece para vocês vários ácidos graxos e seus pontos de fusão.
Ácido butírico presente também no chulé, ele derrete a -8. Ácido caprílico derrete em 16 positivo, capróico derrete em -3, láurico derrete em 44, o araquidônico em -49. Supondo que a gordura seja constituída majoritariamente por ácidos graxos, um deles, e que a temperatura de -10 graus foi utilizada no processo de criolipólise. Então, o processo vai acontecer a -10. Então, você tem que utilizar materiais que a -10 estejam sólidos. Esse é o princípio da criolipólise, de acordo com o texto. Considera as afirmativas os ácidos graxos que podem compor a gordura e que serão solidificados pela ação da temperatura. Então, vamos lá, olhar para a tabela de novo. O butírico derrete em -8. Então, como é que ele vai estar em -10 graus? O -10 é abaixo, ele vai estar sólido. Caprílico, ele derrete a 16. Como é que ele vai estar em -10? Sólido. Capróico, derrete em -3. A -10 vai estar sólido. Láurico derrete em 44. Então, a -10 ele deve estar sólido. Araquidônico derrete em -49. Em -10 ele vai estar líquido. Confere. A pergunta é: os ácidos graxos que podem compor essa gordura e que serão solidificados a -10 graus. Então é só você procurar uma alternativa que não tem araquidônico. O araquidônico não vai solidificar a -10, vai continuar líquido. Letra A não, perdão. Item 1, abandona que tem araquidônico. Não pode ter araquidônico nessa gordura. Número 2 também tem araquidônico. Número 3 tem láurico, caprílico, capróico, todos eles serão sólidos a -10. Não poderia ser esse. Letra 4, ou melhor, item 4, butírico, caprílico, láurico. Todos eles estarão sólidos na temperatura em que a criolipólise é realizada. Beleza? Então, itens 3 e 4 representam ácidos que podem estar na gordura, que serão solidificados a -10 graus. 3 e 4 vai dar letra C de sangue. Beleza? Agora a questão de número 43. A indústria de alimentos tem procurado substituir em biscoitos recheados gorduras hidrogenadas e ricas em ácidos graxos trans, maléficos à saúde, por gorduras mais saudáveis, como as interesterificadas. Esse procedimento, no entanto, pode alterar a textura, aparência e palatabilidade do alimento. Para contornar esse problema e, ao mesmo tempo, manter o valor nutricional, pesquisas apontam que é possível misturar emulsificantes. Emulsificante. Quem faz uma substância apolar se dar bem com a substância polar. Beleza? Quem faz maneira de engrossar água e óleo ficar juntinhos. É possível misturar emulsificantes como triestearato de sorbitana e o estearato de sacarose à gordura interesterificada. Com base nos seus conhecimentos sobre reações químicas, coloides e suas propriedades, considere as afirmativas a seguir. Gorduras hidrogenadas podem ser obtidas a partir da reação de adição entre ácidos graxos poliinsaturados e H2 na presença de catalisador. Quando você pega um ácido graxo poliinsaturado com várias duplas, né, e você taca hidrogênio na presença de um catalisador, você elimina essas ligações duplas. Aquilo que era insaturado se torna o quê? Uma gordura saturada por hidrogenação, uma gordura vegetal hidrogenada. Então, perfeito, esse item está tunai. Emulsão é considerada uma dispersão coloidal formada por uma mistura heterogênea. Bom, emulsão é um colóide formado por dois líquidos, por exemplo. Quando um líquido está disperso num outro líquido. Exemplo clássico é maionese, poderia falar de leite, creme de leite, por aí vai, né? Então, emulsão é uma dispersão coloidal? É um colóide? Sim. Colóide é uma mistura heterogênea? Sempre. Às vezes não é heterogênea a olho nu, certo? Mas é heterogênea a nível microscópico, tudo bem? Emulsão é uma dispersão coloidal? É um colóide? Sim. É heterogêneo? Perfeito. A reação entre um triglicerídeo, tipo sebo, né, gordura, e uma base forte, como soda cáustica, conhecida como esterificação. Depende de sua avó, sua bisavó fazia sabão em casa, o que ela misturava? Um material gorduroso, um sebo, resto de fritura, com o quê? Com uma base forte. Mas o processo fabrica sabão. O nome do processo é saponificação ou hidrólise alcalina.
e não esterificação. Então, o nome correto é saponificação ou hidrólise alcalina, e não o nome esterificação. Errado. Ao adicionar os emulsificantes à gordura interesterificada, haverá a formação de uma solução homogênea. Peraí, você adiciona emulsificantes para estabilizar um coloide, e o coloide continua sendo algo heterogêneo. O coloide não é a solução homogênea. Ok? Então, haverá a formação de uma solução homogênea? Mentira. Você vai apenas fazer com que materiais apolares e polares fiquem mais bem dispersos, mas não vai ficar totalmente homogêneo, não vai formar uma solução. Então, está incorreta essa afirmativa. Então, as corretas, 1 e 2, letra A de I love you. Agora, vamos para a questão de número 47. Vai ter uma continha para fazer. A Anvisa possui um programa de análise de resíduos de agrotóxicos que sistematicamente analisa amostras de alimentos de origem vegetal. No relatório 2017-2018, foram analisadas 4.616 amostras de alimentos e o acefato, um inseticida organofosforado, foi o que apresentou o maior índice de detectões regulares. A composição do produto comercial é 750 gramas por quilogramas de acefato, que é o princípio ativo. Só para ilustrar. Então, você compra lá na loja, né, de produtos agropecuários um pacote de 1 quilo. E dentro desse pacote de 1 quilo, você vai ter 750 gramas desse princípio ativo. E o pacote ele é de 1 quilo, tá? Dentro de 1 quilograma tem 750 gramas do princípio ativo sólido. E 250 gramas para cada quilo de outras porcarias, outros ingredientes. E para sua aplicação por pulverização, não dá para pulverizar sólido. O produto necessita ser dissolvido em água. Supondo que 300 litros do produto comercial deve ser aplicado por hectare. 300 litros por hectare. E que a dose do princípio ativo tem que ser de 800 gramas por hectare. Assinale a alternativa que apresenta correta e aproximadamente a concentração do princípio ativo em grama por litro e também a quantidade mínima em quilogramas que o produtor deve adquirir do produto comercial, que é o pacote que eu desenhei para você, perdão pelo desenho, para realizar a aplicação em 10 hectares. Espera aí. Ele te deu a dica de que são 300 litros por hectare e que a dose tem que ser de 800 gramas do princípio ativo por hectare, mas essa propriedade tem 10 hectares. Vamos fazer umas continhas. Tem que abrir uma página à parte aqui. 300 litros por hectare. Essa propriedade tem 10 hectares. Não daria para fazer meio que direto aqui já, que é um número redondo, né? Perdão. Engasguei aqui. Qual é o volume de solução que você deve usar? Wanderson, são 300 litros para cada hectare. Como nós estamos falando de 10 hectares, eu tenho que usar 3.000 litros. Que deverão ser pulverizados. Confere? Ele fala também que são 800 gramas do princípio ativo para cada hectare. Essa é a massa do princípio ativo, né? 800 gramas para cada hectare. Essa é a dosagem. Só que eu tenho 10 hectares. Então, eu tenho que ter 10 vezes maior. Então, eu vou ter que usar 8.000 gramas. Dissolvidos em 3.000 litros. A primeira pergunta que ele faz, vou ter que voltar um minutinho, é qual é a concentração em grama por litro de princípio ativo nessa solução que vai ser pulverizada na propriedade e tal, né? Concentração em grama por litro. Bom, eu sei que eu vou ter que dissolver 8.000 gramas em 3.000 litros. Daria para fazer por regra de 3, tem gente que de repente vai usar a formulinha da concentração comum, que é a massa do soluto. 8.000 gramas dividido por o quê? Por 3.000 litros. Se você resolver essa continha, parece-me que vai dar 2,66. O quê? Em cima era grama, certo? Embaixo era litro. Então, a unidade final, grama por litro, ou grama vezes litro elevado a menos 1. Pegou? Tudo bem? Tem mais uma perguntinha para fazer. Quer saber também a quantidade mínima em quilograma que o produtor deve adquirir do produto comercial para realizar essa aplicação em 10 hectares. Bom, cada um pacote que você compra, um pacote de 1 quilo, tem 750 gramas do princípio ativo. E você precisa de 8.000 gramas. Eu vou comprar 8 pacotes, 8 quilos? Não, cuidado. A proporção que tem dentro daquele pacote é o seguinte.
você tem 750 gramas para cada 1 quilo do produto comercial. 750 gramas de princípio, colocar PA, princípio ativo, para cada 1 quilo do produto comercial. O resto é sujeira, porcaria. Você precisa de 8.000 gramas para dissolver dentro dos 3.000 litros. 8.000 gramas de princípio ativo. Então, quanto que você tem que comprar desse negócio, desse produto comercial? Se você resolver essa continha, parece-me que vai dar 10,66. 10,66 o quê? Quilograma. Ok? Teria que comprar 11 pacotes, mas tudo bem. Aqui pergunta a quantidade ideal, 10,66 quilogramas. Então, a concentração da solução que vai ser aplicada, 2,66 gramas por litro, e a quantidade do material sólido comercial que você tem que comprar, 10,66. Só para lembrar, dentro dos 10,66, apenas 8 quilogramas realmente é o princípio ativo, que é o que você precisa. Ok? Então, resposta 2,66 e 10,66, que deve ter dado letra B de Borrasópolis, minha cidade natal. Essa é a questão 47. E tem mais uma nessa prova da UEL que falava que tinha aqui, falava que abordava química, né? Abordava termoquímica, que é a questão 59. A criação e o desenvolvimento de máquinas possibilitou expandir o conhecimento sobre o universo e aprender mais sobre sua origem. Composições químicas, formação de sistemas solares e possibilidade de vida extraterrestre. A chegada da sonda MRO, a órbita marciana e o robô, não sei o que, lançado pela NASA, confirmaram a presença de metano e água em Marte, cuja atmosfera é formada por cerca de 96% de CO2 gasoso. Considere que as reações químicas 1 e 2, a seguir, ocorrem a 298 Kelvin, 1 atm. Só um aviso importante. Primeira a reação de formação do CO2. Então, se você trocar o sinal desse valor que apareceu aí na reação 1, você tem exatamente o ΔH de formação do CO2. Para ser chamado de ΔH de formação, os reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão. Carbono, grafite e O2 gasoso representam estado padrão a 298 Kelvin, 1 atm. Então, a reação inversa em relação ao número 1 é a reação de formação do gás carbônico. Aí ele deu uma outra equaçãozinha, queima do metano. Percebeu? Metano, quando queima na presença de O2, vira CO2 e água gasosa. Aí tem uma tabela que apareceu aí com alguns valores de ΔH de formação. No grafite é zero, por quê? Porque é uma substância simples. O O2 é zero, que é uma substância simples também no estado padrão. H2O, ele te deu o valor, menos 242, metano, menos 74. Ah, mas não deu do CO2. Deu de maneira não direta, né? Do CO2 é o oposto desse valor que está aqui de 393,5. Ok? Ele deu sim do CO2, de maneira disfarçada. Beleza? Aí ele fala o seguinte, assinala a alternativa que apresenta corretamente o valor da entalpia padrão molar da reação 2, que é a queima do metano. Quer saber qual é o ΔH da reação 2? Bom, pelas dicas que foram dadas, o melhor método para usar aqui é o método das entalpias de formação, que é só você fazer o seguinte, para quem não lembra. ΔH de formação de todos os produtos menos ΔH de formação dos reagentes. Ok? Beleza? Então, eu vou ter que abrir aqui uma telinha para fazer essa conta com vocês. Vamos lá? A equação que apareceu para vocês é a seguinte. 1 mol de metano reage com O2, produzindo o quê? CO2 mais o quê? 2 mols de água. Todos no estado gasoso, né? Confere? 1 mol de metano, 2 mols de O2, 1 mol de gás carbônico, 2 mol de água. A receita é 1 para 2 para 1 para 2. Tem uma substância aqui, o ΔH de formação nem me interessa. Qual é? O2. Como é uma substância simples no estado padrão, já sei que é zero. Nós vamos fazer a continha. Como é que calcula o ΔH de uma reação quando você conhece as entalpias de formação? A regrinha é somatória dos ΔH de formação de produtos menos dos reagentes. É continha, matemática básica agora. Qual que é o ΔH de formação do gás carbônico? O exercício deu de maneira meio
meio escondida, né? O valor ΔH de formação do gás carbônico é o menos 393,5. Ok? Lembra que no exercício apareceu mais 393. Mas a reação de formação é o contrário. Beleza. H2O, o valor que o exercício te deu é 242, mas são 2 mols. Então, menos 484. Bom, produto já fechou. Menos, é sempre produto menos reagente. Quem que é o único reagente que te interessa? O metano, porque o O2 é zero mesmo, né? E qual que é o ΔH de formação do metano que o exercício te deu tabelado? Parece que é menos 74,5. Daqui para frente, continha nível sexto ano. Concorda comigo? Só continha, matemática básica. Tem gente que prefere matemática ácida, né? Mas aqui vai ser matemática básica. Essa subtração, moçada, vai dar menos 803. O quê? A unidade que estava no exercício era quilojoule por mol. Pronto, acabou. Então, qual que é a sacada do exercício? Perceber que a reação número 1, ela te dá o ΔH de formação do gás carbônico, de uma maneira meio não pronta ainda. Beleza? Resposta, menos 803. Vamos voltar aqui. Então, vai dar a letra A de I love you. E assim a gente fecha essa resolução da provinha da UEL. Espero muito que eu tenha ajudado você a compreender o que de repente você errou. Ou para quem nem fez a prova, vai fazer outras provas da UEL para entender a linguagem, tomara que eu tenha te ajudado. Beleza? Não esqueça de curtir, dar o seu like, ativar sininhos para você receber outras resoluções de provas e outros vídeos de teoria também. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Fui!